Então tá, pessoal. Vamos então começar com uma questão que é um princípio com o qual eu trabalho cada vez mais e que é uma perspectiva que tem sido cada vez mais presente, que é a questão de o que vai nortear a nossa intervenção, o que vai ser o que nós vamos nos basear para entendermos o caso e fazermos as nossas intervenções. Então, tradicionalmente, a gente tem como a base sendo o diagnóstico descritivo do paciente. Então, tipicamente, em TCC, nós temos um diagnóstico que tem um modelo cognitivo, tem uma explicação do funcionamento daquele diagnóstico e, a partir disso, temos um tratamento que pode ser um pouco mais ou um pouco menos estruturado, mas a gente tem sempre uma estrutura em termos de início e meio e fim para o tratamento de cada transtorno. O que é algo que propiciou com que se desenvolvessem as terapias empiricamente validadas, na medida em que se aplicava esse modelo terapêutico num grupo de indivíduos com aquele diagnóstico e, a partir daí, se via que esse grupo, ao ser submetido ao tratamento, melhorava mais do que um grupo que ficava em lista de espera. Portanto, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas o ponto é que trabalhar com diagnóstico é algo que é muito presente na literatura em TCC, em função de que isso serve como a parte de caracterizar um grupo que vai definir para o que funciona aquele determinado tratamento. Só que a gente tem um problema que diz respeito à questão das comorbidades. Ou seja, quando um paciente tem mais de um transtorno, fica difícil de a gente utilizar os manuais. Quando a gente tem um paciente da vida real, um paciente que chega até os nossos consultórios, se a gente for utilizar a categorização do DSM, nós podemos ter uma grande dificuldade de pensar por onde nós vamos começar. Portanto, quando a gente tem um paciente que, do ponto de vista descritivo, tem mais de um diagnóstico, se nós formos nos basear só nos tratamentos manualizados, a gente tem um problema. E aí que vai entrar o transdiagnóstico como sendo a alternativa, a segunda forma de a gente nortear o trabalho, que é aquela que eu trabalho e aquela que eu me propus desde o início transmitir para vocês, que é, ao invés de o nosso trabalho ser baseado no diagnóstico, a gente pode basear o nosso trabalho em cima dos processos que estão alterados e, ao nós focarmos o processo que está alterado, nós vamos ter um efeito em diferentes diagnósticos. Então, uma intervenção que, em princípio, é voltada para um certo diagnóstico, ela pode valer para outro. Então, vamos pensar um caso de um indivíduo que tenha uma comorbidade muito comum de pânico e depressão. Aí, esse indivíduo, ele tem pânico com agorafobia e depressão, e daí ele não sai de casa, tanto porque ele tem medo de ter um ataque de pânico, quanto porque ele não tem a motivação decorrente da depressão. Se eu, com esse indivíduo, trabalhar a questão de ele, ao invés de ficar em casa durante toda a semana, eu conseguir fazer com que ele desça até a portaria do prédio e dê uma volta em torno do prédio, sem sair na rua. Bom, essa intervenção aqui, muito simples, muito básica, será que ela vai ajudar só um dos diagnósticos ou será que ela vai ajudar ambos? Na minha percepção, e que eu vou aprofundar aqui, ambos. Porque no momento que ele saiu de casa, ele pôde ter
tanto no que diz respeito ao pânico, uma evidência a respeito de que sair de casa pode não ser tão perigoso assim, e do ponto de vista da depressão, essa mesma intervenção serviu para que ele reconhecesse que a falta de ânimo é algo que não necessariamente vai impedir ele de ter um comportamento. Ele pode ir mesmo que a falta de ânimo esteja presente. Portanto, a gente, na prática, funciona muito mais, pelo menos a maioria das pessoas com quem eu converso e supervisiono, naturalmente funcionam assim. Na hora que a gente está lidando com o paciente, as nossas intervenções, nós não estamos pensando tanto em termos do diagnóstico. A gente está pensando em termos de o que está ocorrendo dentro do indivíduo que está gerando esses problemas, que a gente pode ter um mesmo processo associado, então, a diferentes diagnósticos. O que gera essa alta comorbidade entre os transtornos são os mecanismos transdiagnósticos. Ou seja, existem processos que envolvem tanto aspectos biológicos, quanto cognitivos, quanto de contexto de interação com o ambiente, que estão associados a manifestações distintas e, portanto, não vão requerer intervenções distintas, vão requerer intervenções voltadas naquele processo. Do ponto de vista farmacológico, é mais simples de a gente entender aqui, quando a gente pega, por exemplo, os transtornos que têm como primeira linha de tratamento antidepressivos serotoninérgicos, tá? Bom, basicamente, todos os transtornos de ansiedade e a depressão são são responsivos a esses medicamentos. Então, uma fluoxetina, uma sertralina, paroxetina funciona para depressão, para pânico, para fobia social, para TEPT, para TOC. Como é que pode? A lógica é porque o processo, do ponto de vista biológico disfuncional, é o mesmo. Então, se a gente tem, do ponto de vista biológico, um mesmo processo nesses diferentes transtornos, por que não seria o caso de a gente ter processos semelhantes também do ponto de vista cognitivo? Então, é isso que nós vamos abordar.